Dizem que o amor de mãe move montanhas, mas eu descobri que ele também é capaz de destruir impérios. Me chamo Helena Varela. E tudo que eu queria era criar meu filho com dignidade. Mas em uma madrugada maldita, o destino me arrastou para um pesadelo feito de corrupção, abandono e escolhas impossíveis. O que você faria se uma criança desconhecida aparecesse gritando que pode salvar seu filho em coma? E se essa criança fosse, na verdade, a chave para destruir tudo que te feriu? A pior parte não foi o som das máquinas, nem o cheiro de desinfetante que grudava na pele. Foi o olhar dos médicos, aquele silêncio carregado de desistência. Eles passavam por mim com a cabeça baixa, como se já soubessem o desfecho da história e não tivessem coragem de dizê-lo em voz alta. 3 dias, 3 noites sentada no chão daquele corredor gelado, com as costas doendo e os pés dormentes. Eu contava os apitos do monitor cardíaco como quem segura a respiração à espera de um milagre. Leon estava ali, imóvel, cercado de fios, respirando por aparelhos. E tudo o que diziam era que ele teve uma reação inesperada. Eu trabalhava naquele hospital, conhecia aqueles protocolos e sabia que alguém estava mentindo. Ele entrou naquela cirurgia andando, sorrindo. Era uma simples retirada de amígdalas. Não fazia sentido. A versão oficial dizia que ele teve uma parada cardíaca logo após a anestesia, mas ninguém explicava como, nem por quê. Eu me culpava por cada escolha, por não ter conseguido um plano de saúde melhor, por ter confiado em um sistema falido, por tê-lo deixado entrar naquela sala sozinho. Tudo o que me restava era esperar e rezar, mesmo sem fé. Na 3ª madrugada, algo mudou. A enfermeira do plantão me ofereceu um café frio e saiu pela porta dos fundos. O corredor ficou vazio. O ar parecia mais denso. Foi quando ouvi: "Eu sei como salvar seu filho." A voz era infantil, rouca, firme. Virei o rosto com o coração na garganta. Vi uma garotinha parada perto da entrada da UTI. Estava suja, com roupas rasgadas e os pés descalços. O cabelo grudado no rosto. Ela devia ter uns 8 anos, mas os olhos tinham uma idade que o corpo não acompanhava. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, os seguranças correram até ela. A menina recuou, mas não fugiu. Gritou de novo, dessa vez olhando direto para mim: "Mas você precisa me escutar antes que seja tarde." O som da porta batendo me trouxe de volta à realidade. Ela já estava cercada por 2 seguranças quando se virou para mim mais uma vez. Os olhos dela me atravessaram como faca. Tinha algo ali, algo que me arrancou do chão. Sem saber por quê, segui atrás deles. E foi assim que a minha história com Alba começou. Os seguranças a puxavam com força, como se fosse apenas mais uma indigente causando tumulto. Mas Alba não resistia. Ela apenas me encarava por cima do ombro, como se já soubesse o que vinha a seguir. E havia algo em seu olhar. Não medo, não dor, mas uma certeza antiga, que me fez deixar o hospital pela primeira vez em 3 dias. Ela me esperou do lado de fora, sentada no meio-fio, com os joelhos sujos de barro e as mãos pequenas apoiadas nos próprios pés. A chuva fina caía como véu, e mesmo assim, ela não tremia. Parecia parte daquela rua molhada, como se tivesse nascido da própria calçada. Quando me aproximei, não precisei perguntar nada. Ela simplesmente começou a andar, e eu fui atrás. O silêncio entre nós não era desconfortável. Era tenso. Como se ela soubesse que eu estava medindo cada passo, calculando se deveria confiar. Mas algo em mim já tinha decidido. Eu precisava acreditar. Era isso ou sentar de novo naquele corredor e assistir meu filho morrer aos poucos. Alba atravessou ruas que eu não reconhecia, apesar de viver na mesma cidade há anos. Entramos em becos onde as luzes dos postes não alcançavam. Passamos por casas abandonadas, portas emperradas com correntes, latas queimadas servindo de fogueira para outros invisíveis. Ela andava com naturalidade, como quem conhecia todos os esconderijos da miséria. Depois de uns 20 minutos, chegamos a um sobrado escondido entre lojas fechadas. A fachada estava desbotada, as janelas tapadas com papelão e os degraus úmidos de limo. Alba bateu 2 vezes. Esperou. Depois, mais 2. A porta se abriu por dentro com um rangido seco. Um homem alto e magro, de jaleco manchado, nos observava, como quem já esperava a visita. O cheiro no interior do lugar era denso, misto de éter, mofo e café velho.
O corredor era estreito, as paredes cobertas por estantes improvisadas e caixas de equipamentos médicos. Tudo fora do lugar, como se aquele espaço fosse uma tentativa fracassada de hospital clandestino. O homem se apresentou com uma voz firme e sem emoção. Dr. Nicholas Frey. Seus olhos não hesitaram, não buscaram simpatia. Ele apenas pediu os exames. Entreguei os envelopes com as mãos trêmulas. Ele analisou cada página com precisão cirúrgica. Nenhuma palavra, nenhuma pergunta. Quando terminou, me encarou como quem pesa uma alma. Eu posso reverter o coma do seu filho. Aquelas palavras deveriam trazer alívio, mas havia algo por trás da promessa, algo que ele não estava dizendo. Mas vai custar. E muito mais do que dinheiro. Foi nesse momento que senti um arrepio subir pela espinha. A sensação de estar entrando em um terreno onde regras não existiam. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, uma porta lateral se abriu atrás de mim. Ouvi os passos primeiro, decididos, duros, acompanhados por um leve estalo de salto alto sobre o piso. Quando me virei, tudo congelou. O perfume foi o primeiro soco. Doce, enjoativo, o mesmo que impregnava meu quarto na infância quando ela entrava sem bater. Depois veio a imagem. Cabelos perfeitos, blazer sob medida, olhar superior. Sofia, minha irmã. A mulher que me expulsou grávida de casa, que nunca mais me procurou, que usou nossa herança para construir um império. Estava ali, naquele lugar. Rica, maquiada, impecável, como se o mundo à sua volta não fosse um abrigo de restos. Ela cruzou os braços e sorriu, como se me ver ali fosse a piada que o universo lhe devia. Ah, Helena, sabia que um dia você voltaria rastejando. O destino adora esse tipo de ironia. Aquela frase não terminou nela. Terminou em mim, no vazio que se abriu sob meus pés. Porque se Sofia estava ali, então havia muito mais por trás do que havia acontecido com Liam. E eu ainda não fazia ideia do quanto. Por um instante, eu achei que estava sonhando. Mas o som do salto dela, riscando o chão áspero daquele lugar, era real demais. Sofia se aproximou lentamente, como se não tivesse nenhuma pressa, como se aquele reencontro fosse só mais um capítulo da história que ela escrevia à minha revelia. Cada passo dela me devolvia memórias que eu passei anos tentando enterrar. Ela me expulsou grávida, 12 anos atrás, quando nossos pais morreram e ela herdou tudo. Disse que eu era um fardo, que minha existência arrastava o nome da família para a lama. Desde então, nunca mais me procurou. Nunca me ofereceu ajuda. Nem sequer quis saber se Liam havia nascido. Agora, ela estava ali, dentro de um laboratório clandestino, chefiando um médico banido, como se aquilo fosse uma extensão natural da sua carreira. Sofia sempre foi boa em dominar ambientes. E mesmo naquele espaço decadente, ela parecia comandar tudo. Me olhou, de cima a baixo, com um sorriso preguiçoso, como se estivesse diante de um animal ferido. Você demorou mais do que eu esperava. Não respondi. Não havia o que dizer. Era como se tudo dentro de mim estivesse se comprimindo num espaço pequeno demais para conter a fúria. Está surpresa? Isso aqui é apenas um dos meus projetos. A medicina tradicional é muito limitada para certas soluções, entende? Ela deu um giro leve no pulso, como se falasse de negócios, não de vidas humanas. E o Nicholas, bem, ele sabe operar onde ninguém mais ousa. Olhei para o médico que permanecia impassível, organizando os exames sobre uma mesa. Aquilo parecia uma negociação de mercado. E meu filho, uma estatística. Você sabia. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria, mas cada palavra veio carregada de veneno. Você sabia o que colocaram nele? Sofia arqueou uma sobrancelha, fingindo surpresa. O lote da anestesia? Ah, claro que eu sabia. Mas você sabe como é. Distribuição pública, contratos estatais, é tudo muito impessoal. O sangue sumiu do meu rosto. Ele não era o alvo. Mais paciência, né? Que coincidência cruel. Ela sorriu. Sorriu como se tivesse contado uma anedota. A boca dela se abriu em um gesto elegante, mas os olhos não riam. Estavam vazios, gelados, insultantes. Me aproximei com o corpo em chamas. Por um segundo pensei em atacá-la, encravar as unhas naquele rosto bem feito e obrigá-la a sentir 1/10 da dor que me corroía. Mas então senti uma mão pequena,
segurar meu pulso. Alba. Ela me encarava com firmeza, a voz sussurrada e segura como se não fosse apenas uma criança, mas uma presença mais antiga do que o tempo. A vingança que vale é aquela que todo mundo vê acontecer. Respirei fundo. Recolhi o ódio como se recolhe estilhaços, um por um. Sofia ainda me observava, talvez esperando uma cena, talvez desejando que eu explodisse para ter do que rir depois. Não lhe dei esse prazer. Virei as costas, mas não fui embora. Caminhei até Niklas, peguei de volta os exames e perguntei, com a voz já mais firme: "O que você precisa para salvar meu filho?" Ele levantou os olhos lentamente e pela primeira vez vi hesitação no olhar dele. "Você precisa de tempo e dinheiro, mas o tempo está acabando." Eu não sabia como conseguiria os dois, mas algo dentro de mim havia mudado, e eu não ia sair dali sem lutar com tudo o que me restava. Do lado de fora, a noite engoliu o céu sem lua. Alba me seguiu, em silêncio. Eu não perguntei por que ela fazia aquilo, e ela não explicou. Mas naquele momento, eu soube que minha luta não era mais só por Liam. Era também por todas as vítimas de monstros com rostos de família. Passei a noite em claro sentada no chão da cozinha, com os exames de Liam sobre a mesa e o nome de Sofia martelando na minha cabeça como um tambor de guerra. A chuva batia na janela com a mesma insistência do medo que não me deixava pensar. Eu sabia que o tempo estava contra mim, e sabia também que confiar em Niklas significava abrir mão de tudo o que eu acreditava como profissional da saúde. Mas Liam, ele ainda estava lá, vivo, respirando por aparelhos, e eu não podia deixá-lo morrer por orgulho. No início da manhã, Alba apareceu à porta com um saco plástico na mão. Dentro havia papéis amassados, cópias de notas fiscais, pastas antigas e um pendrive. Não disse uma palavra. Apenas empurrou tudo sobre a mesa e apontou para a tela do meu notebook. Obedeci. Conectei o pendrive e comecei a abrir os arquivos. Um por um. Ela tinha guardado tudo. Ali estavam registros de compra e venda de medicamentos vencidos, contratos forjados entre empresas fantasmas e hospitais públicos, imagens de pacientes recebendo tratamentos em condições precárias, enquanto nomes familiares assinavam os documentos. O nome de Sofia aparecia em quase todos. Ela não era só cúmplice, era a mente por trás do desvio, a operadora, a que transformava a doença em lucro. A cada novo documento, meu estômago se contraía. Não era só meu filho. Havia crianças como ele, idosos, gente sem nome nem defesa, todos envenenados por uma estrutura que minha própria irmã havia construído com mãos limpas e unhas caras. Levamos 3 dias colhendo mais. Alba me levava a prédios abandonados onde caixas de remédios mofavam em porões. Me apresentou a uma mulher que trabalhava como secretária administrativa num dos hospitais e que, em troca de anonimato, me entregou e-mails trocados entre Sofia e diretores. Cada arquivo era uma explosão, e cada explosão me aproximava da decisão que eu ainda não sabia se teria coragem de tomar. Enquanto isso, Niklas seguia com os exames de Liam. Me ligava apenas para dizer que o prazo estava se esgotando, que o organismo de uma criança em coma começa a entrar em colapso após muitos dias sem resposta, e que o tratamento, mesmo sendo uma tentativa arriscada, precisava ser iniciado logo. Mas eu não tinha como pagar, nem como justificar aquele procedimento sem perder meu registro profissional. E mais do que isso, eu sabia que Sofia jamais deixaria que Liam fosse salvo por um sistema que ela mesma sabota. Se ela descobrisse que eu estava investigando, que eu tinha provas, que eu pretendia expô-la, ela acabaria comigo. Foi Alba quem quebrou o silêncio uma noite, sentada no sofá, com uma bolacha velha na mão e os pés sujos balançando no ar. Você não vai conseguir derrubar ela sozinha. Mas ela mesma pode cavar o buraco. Você só precisa entregar a pá. Não entendi no momento, mas a ideia ficou martelando na minha cabeça. Sofia era vaidosa, viciada em imagem pública, em aplausos, capas de revistas, matérias sobre filantropia. Tudo que ela fazia era pensado para brilhar. E se eu criasse uma situação onde ela pudesse se exibir como salvadora, talvez eu conseguisse o que precisava. Talvez ela me desse de graça o dinheiro que negaria até o fim se fosse obrigada. E ao fazer isso, me daria também o palco, perfeito para destruí-la. Liam não podia esperar mais. Niklas disse que o limite era de no máximo 3 dias. 3 dias.
Esse seria o tempo que eu teria para criar a armadilha e fazer minha irmã cair nela sozinha. Fazia tempo que eu não me olhava no espelho com tanta atenção. As olheiras profundas, a pele seca, os olhos cheios de raiva e medo. Aquela mulher diante de mim era alguém que eu não reconhecia mais, mas talvez, pela primeira vez, fosse alguém que não estava disposta a pedir nada de joelhos. Na manhã seguinte, entrei em contato com um jornalista de plantão do noticiário local. Alguém que já tinha coberto escândalos hospitalares antes, alguém que sabia farejar sangue por trás de sorrisos bem vestidos. Contei a ele uma parte da verdade. Disse que meu filho estava em coma. Disse que o hospital havia se calado. Disse que só uma pessoa da minha família tinha poder para ajudá-lo, mas que se recusava. O jornalista pediu nomes. Eu disse que revelaria no momento certo. Tudo o que pedi foi que ele estivesse ao vivo, com câmeras ligadas, às 17h de quarta-feira, na frente do hospital. No dia marcado, coloquei a mesma blusa amassada dos plantões, prendi o cabelo de qualquer jeito e levei comigo uma cópia dos exames de Liam, os documentos de Nicholas e uma verdade embalada em desespero. Ao chegar na frente do hospital, os repórteres já estavam lá. Não precisei dizer nada, bastou o meu olhar para as câmeras se voltarem para mim. Comecei a falar. Contei sobre Liam, sobre a cirurgia de amígdalas que deveria ter sido simples, sobre a parada cardíaca, sobre a falta de respostas. Disse que me ofereceram uma chance de trazê-lo de volta, mas que o custo era alto demais. Disse que só uma mulher poderia pagar por isso. Uma mulher poderosa, rica, admirada por todos, uma empresária da saúde. E, por ironia, minha irmã, as câmeras gravavam tudo. O público assistia em tempo real. Não demorou. Uma SUV preta estacionou diante do hospital, e de dentro dela desceu Sofia, cercada por 2 assessores e usando um blazer branco, impecável como sempre. Ela sorriu ao ver as câmeras, como se tudo fosse parte de um roteiro que ela mesma tivesse escrito. Caminhou em minha direção e me abraçou, como se fôssemos irmãs que se amavam, separadas por circunstâncias trágicas. Lamento tanto pelo que aconteceu com o Liam, disse bem perto do meu ouvido. Mas você é inteligente, está me dando o palco, e eu vou brilhar. Se afastou, virou-se para as câmeras e falou com a voz doce de quem já tinha ensaiado tudo. Quando soube do caso, meu coração de tia se partiu. E mesmo que a relação com minha irmã tenha sido complicada, farei tudo o que estiver ao meu alcance para salvar o pequeno Liam. Aplausos, sorrisos, flashes. Ela assinou um cheque ali mesmo. Transferiu o valor e foi chamada de anjo em todas as redes sociais naquela noite. O vídeo viralizou. Empresária milionária salva sobrinho em coma. Manchetes, comentários com emojis de coração, gente agradecendo por existir pessoas como ela. Sofia brilhou, mas só por uma noite. Porque enquanto ela dormia com a consciência tranquila e o ego inflado, eu preparava o segundo ato, o verdadeiro, o ato em que as máscaras caem e os aplausos se transformam em gritos. Na manhã em que Liam abriu os olhos, eu não chorei. A dor havia cavado tão fundo em mim que as lágrimas não sabiam mais o caminho de volta. Apenas segurei sua mão e fiquei ali, ouvindo sua respiração leve, como se fosse a primeira melodia depois do fim do mundo. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, confusos, e sussurrou meu nome como quem volta de um lugar distante. Não pedi explicações, não contei nada, apenas repeti para ele, em silêncio, que eu estava ali, que sempre estaria. Enquanto isso, Sofia colecionava manchetes. Seu rosto estampava sites de saúde, colunas de opinião, vídeos editados com trilhas emocionantes. A empresária que salvou o sobrinho com uma doação milagrosa. Ela adorava repetir essa frase para qualquer jornalista que se aproximasse. Chamava Liam de nosso anjinho, como se tivesse segurado sua mão naquela cama de hospital. Mas eu já tinha colocado as engrenagens para girar. Naquela mesma noite, o jornalista que esteve na coletiva me ligou. Recebeu de mim o que ainda não havia mostrado. Todos os documentos, e-mails, gravações, vídeos que comprovavam a fraude, as remessas de anestésicos vencidos, os contratos falsificados. Tudo com o nome de Sofia gravado em cada canto. Não deixei nada de fora. Nem as imagens do galpão onde encontramos caixas mofadas, nem os depoimentos das vítimas silenciosas que nunca chegaram às câmeras. Era uma bomba e explodiu na manhã seguinte. A matéria foi ao ar às 7 da manhã,
com uma reportagem especial intitulada A Face Oculta da Benfeitora. Em minutos, a internet virou um campo de guerra. Comentários, compartilhamentos, indignação pública. O que antes era gratidão virou nojo. O que era aplauso virou cuspe. Todos queriam saber quem é realmente Sofia Varela. Não demorou para os portões da empresa serem cercados por câmeras e repórteres. Vi tudo pela televisão do quarto de hospital, sentada ao lado de Liam enquanto ele dormia novamente. Vi quando ela saiu, tentando sorrir. Vi quando foi abordada por oficiais com mandados em mãos. Vi quando a algemaram ali, na frente do mundo, e sua voz desafinada tentando protestar ecoou pelos microfones ligados. Ela gritou meu nome, disse que era tudo invenção minha, que eu estava doente, que eu era uma ingrata, que só tinha conseguido salvar o filho porque ela permitiu, que ninguém teria sequer ouvido falar de Liam se não fosse por ela. Mas não, importava mais. O país todo já tinha ouvido e acreditado. Nicholas, por sua vez, tentou fugir. Foi interceptado no aeroporto 2 dias depois, com passaporte falso e uma mochila cheia de dólares. Foi preso. Preferiu o silêncio a um acordo judicial. Talvez soubesse que sua ruína estava selada desde o momento em que aceitou o dinheiro de Sofia. Eu achei que depois disso viria a paz, que tudo cessaria. Mas ela não apareceu. Alba sumiu. Sumiu como quem nunca existiu. Como se tivesse cumprido um papel antigo e desaparecido no exato segundo em que não fosse mais necessária. Procurei em todos os lugares. Hospitais, orfanatos, abrigos. Nenhum registro. Nenhuma pista. Algumas pessoas diziam que talvez ela nunca tivesse existido, que eu estava apenas criando mitos depois de tanto sofrimento. Mas eu sabia. Alba era real. E eu ainda não tinha terminado de procurá-la. O hospital estava mais silencioso do que eu me lembrava. Liam já havia recebido alta, mas eu voltava, ali todos os dias, como se ainda houvesse algo pendente. Uma presença que se recusava a partir. A cama vazia dele tinha sido ocupada por outra criança. Eu a observei por alguns minutos, em silêncio, como quem agradece sem palavras. Porque aquela cama já não guardava mais o corpo do meu filho. Guardava um fim. E todo fim, quando aceito, é um começo disfarçado. A promotoria levou semanas para organizar as provas, mas o material era tão sólido que os advogados de Sofia nem tentaram alegar inocência. Ela foi formalmente acusada de corrupção ativa, tráfico de medicamentos ilegais, desvio de verbas e associação criminosa. Durante o julgamento, tentou se vitimizar, chorou, alegou que tudo o que fez foi por iniciativas paralelas de saúde, mas os documentos falavam mais alto. E sua vaidade, exposta diante do país, foi o último prego no caixão. Foi condenada. 15 anos em regime fechado. Saiu do tribunal algemada, vestida de bege, sem maquiagem, com o olhar perdido de quem nunca imaginou viver sem aplausos. Nunca me pediu perdão, nem tentou. E, sinceramente, eu não esperava. Nicholas também foi condenado. Sua frieza não resistiu às testemunhas. Preferiu o silêncio até o fim. A única vez que me encarou foi quando passamos lado a lado no corredor do tribunal. Seus olhos não pediam desculpas, mas reconheciam que haviam perdido. Depois de tudo, voltei para casa com Liam. Pela primeira vez, havia paz entre aquelas paredes. Ele passou dias em silêncio, mas aos poucos voltou a falar, a rir, a correr pelos cômodos como se quisesse recuperar o tempo roubado. Eu o assistia de longe, em silêncio, como quem testemunha um milagre se repetindo a cada manhã. E mesmo assim, algo me faltava. Faltava ela. Durante um mês, busquei por Alba como quem busca por um nome esquecido em um sonho. Procurei por registros, em abrigos, fui até as esquinas onde a vi pela primeira vez. Levei fotos, perguntei, ofereci recompensas, nada. Ninguém a conhecia. Ninguém sequer se lembrava de tê-la visto. Era como se tivesse evaporado junto com a tempestade. Uma tarde, quando eu já começava a aceitar que talvez ela nunca voltasse, a encontrei sentada na escada dos fundos do hospital. Estava com a mesma roupa de antes, os pés sujos, o cabelo desgrenhado. Nas mãos, um colar de contas quebradas. Não me viu de imediato. Estava olhando para a rua, distraída, como quem não pertence a lugar nenhum. Me aproximei devagar. Quando ela me notou, levantou-se num susto e tentou correr.
Segurei seu pulso com firmeza. Ela não lutou. Por que fugiu? Perguntei. Ela abaixou os olhos, encolheu os ombros e murmurou como quem pede desculpas por existir. Eu já fiz o que precisava. Agora volto para a rua. Não. Agora você volta para casa. Ela não respondeu. Apenas me olhou com os olhos fundos, escuros, velhos demais para o corpo pequeno que carregavam. E então, pela primeira vez, chorou. Silenciosamente. Adotei Alba oficialmente 2 meses depois. Não foi fácil. Não havia documentos, nem família, nem certidões. Só um nome. Um nome que ninguém reconhecia. Um nome que não constava em lugar algum. Mas eu insisti. Provei que ela existia. Porque ela existia em mim. Na história do meu filho. Na verdade, que salvou mais do que uma vida. Hoje, Liam e Alba brincam no quintal enquanto escrevo essas palavras. Ele a chama de irmã, e ela finge que não gosta, mas sorri toda vez que ele diz. À noite, ela dorme com um ursinho que ganhou da assistente social, e às vezes me pergunta se vai ter que ir embora de novo. Eu sempre respondo a mesma coisa. Nunca mais. A história da minha irmã terminou em grades, a de Nicholas no esquecimento, a de Liam num recomeço, e a minha talvez esteja só começando agora. Mas a de Alba foi a mais difícil de entender, porque até hoje ainda me pergunto de onde ela veio, e por que apareceu justo quando tudo parecia perdido. Talvez ela tenha sido enviada, ou talvez o mundo tenha deixado que ela escapasse por entre as frestas só para me encontrar. Seja como for, agora ela tem um lar. Porque eu jamais permitiria que uma criança enviada por Deus voltasse a dormir na rua. E se você chegou até aqui, obrigada por ter me escutado até o fim. Essa história é só uma entre tantas que acontecem todos os dias, longe das câmeras, escondidas entre os corredores dos hospitais, nas ruas escuras, nas famílias partidas. Mas talvez, ao ouvir tudo isso, você tenha se lembrado de alguém, ou quem sabe, de alguma história parecida que te marcou de verdade. De onde você está ouvindo isso agora? Tá em casa lavando a louça? No ônibus, voltando do trabalho? Me conta nos comentários. Eu adoraria saber como essa história te encontrou. E se você conhece uma história surpreendente, real ou vivida, que merece ser contada, compartilha também. Às vezes, tudo o que uma verdade precisa para mudar alguém é ser ouvida. Até a próxima. E cuide de quem você ama.